para enfrentarmos as crises, os desafios, para enfrentarmos as lutas, para transpormos os obstáculos, para alcançarmos tudo aquilo que desejamos alcançar, né? Que são sonhos e projetos importantes para nós, para a nossa casa, para a nossa vida. Mas não é fácil não, é bem difícil. E o que se exige de nós é o que se exige às vezes dos heróis e das heroínas, que existem por aí, que se levantam por aí. Então eu quero meditar com vocês na vida, na história de um herói também. De um herói que foi considerado um herói nacional em Israel. Embora ele não fosse judeu, mas ele foi um personagem importante na conquista da terra de Canaã. Ele foi alguém que acreditou na conquista antes dela acontecer. Quando o Senhor o enviou ainda para espiar, para olhar a terra, para ser um daquelas pessoas que ia verificar o que havia nessa terra e o que precisa fazer para herdá-la, uma vez que era a promessa de Deus e o povo tinha saído do Egito. Então, preciso que coloque para mim aqui, por favor. Deixa eu ver. O texto é de Josué, então você pode ir abrindo a sua Bíblia aí. Josué capítulo 14, versos 6 a 15. Josué já conquistou grande parte da terra. E agora então, aí, Josué 14, 6 a 15. Tem um herói lanterna verde presbiteriano aqui. E nós vamos olhar a história de Caleb, conquista da terra, seu esforço, seu empenho, suas recompensas. E quem sabe encorajar o nosso coração diante dos desafios da nossa vida, ou até da nossa pátria. Nós esperamos por heróis nacionais, homens e mulheres que sejam do uso do Senhor para recuperar a credibilidade da nossa nação e conduzir a nossa nação à ordem e o progresso que nós esperamos, reconquistando algumas coisas que se perderam por aí, que fazem falta, que precisam ser reconquistadas. E quem sabe a sua casa precisa de um herói lá ou de uma heroína, para que as coisas não se percam, para que a família possa continuar com alegria. Josué 14, 6 a 15 é o texto que eu vou ler. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, ou de Cades Barneia, para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo desesperavam o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que pusertes o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouvistes que lá estavam os Enequins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desposar, como prometeu. Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Enaquins, e a terra repousou em paz. Que Deus acrescente graça à nossa vida, na reflexão que fazemos da sua palavra, dentro desse texto aí, um herói nacional,
e algumas questões que eu quero levantar rapidamente para depois nós focarmos a nossa atenção na parte central do texto, e eu acredito na parte central das lições que Deus pode trazer à nossa vida a partir dessa história também. E, irmãos, heróis nacionais são importantes, e heróis e heroínas de fé fazem parte da história que Deus escreve com a sua igreja e na vida dos seus no decurso dos anos. E a primeira coisa que nós temos que ter em mente quando nós pensamos na possibilidade, quem sabe, de necessitarmos ou de sermos os heróis ou as heroínas em favor da nossa casa, da nossa igreja, do nosso país, nos projetos que temos, é que os heróis vêm do meio de pessoas comuns. Nenhum herói de fé, nenhum homem ou mulher que participou de grandes histórias do realizar do Senhor no decurso do tempo e dos anos, eram pessoas diferentes de mim ou de você. Como você e eu, eles tinham limitações. E como você e eu, eles vinham de famílias simples. Ou de famílias reais. Mas famílias simples, que não tinham destaque social, ou famílias reais, todas viviam as crises familiares que qualquer família está sujeito, como eu posso enfrentar com a minha e você com a sua. Qualquer pessoa do palácio ou então das cavernas podem viver momentos de limitação por problemas de saúde. Qualquer pessoa, em algum momento, por mais que tenha títulos, por mais que tenha adquirido conhecimento, por maior que seja a sua conta bancária ou sua posição social, vai se deparar com um momento, com uma situação ou circunstâncias na qual ele ou ela vai ter que dizer: eu não posso com isso, isso é mais do que aquilo que eu posso fazer, isso pede de mim muito mais do que eu posso dar, eu posso realizar. Os seres humanos são assim, nós não podemos tudo. Nós não temos controle de todas as coisas. Por mais controlado que você seja, por melhor que seja o seu projeto na família ou na administração da vida, da família, da espiritualidade, da sua fé, da sua casa, em algum momento o seu plano falha. Há dias em que os nossos planos, todos os planos daquele dia falham. Toda a nossa agenda muda de curso, muda de prioridade, e a gente passa a ter que nos envolver com circunstâncias que nós não esperávamos que haveriam de nos envolver aquele dia. E Caleb é uma pessoa assim, uma pessoa que errava também, que cometia pecados. Ele acertou muitas vezes, como nós acertamos. São destacados aqui algumas ações impressionantes que nós vamos ver que Caleb realizou diante de Deus, na confiança em Deus, na obediência a Deus. Mas ele também, como ser humano, como qualquer um de nós, ele cometeu erros também, ele levou algumas vezes algumas palavras duras, ele teve ações fora da vontade de Deus, ele agiu mal com o seu cônjuge, ou com os seus filhos, e com o seu vizinho, com os seus amigos. Em algum momento ele teve pensamentos sujos e podres e torpes e que desagradam a Deus. Em algum momento os seus lábios não adoraram a Deus como deveria, como os nossos às vezes não adoram também. Mas há uma coisa que é certa, tanto ele como nós somos iguais. E essas pessoas que se destacam na sua fé, nas suas ações, na sua intervenção diante de problemas e desafios, elas partem de pessoas, de vidas, são vidas e pessoas comuns, como qualquer um de nós. Ele é filho de Jefoné, ele não era da tribo de Judá, embora vai herdar a terra junto com a tribo de Judá e vai ser considerado como da tribo de Judá. Na verdade, ele é um quenezeu, conforme o texto nos diz, ele é da descendência dos edonitas, ele é filho de Esaú e não de Jacó. E alguns dos judeus entendiam que Caleb não era parte da família de Israel, mas ele se tornou um da família de Israel. Então, se nós fôssemos olhar, se dependesse de linhagem para ser herói em Israel, Caleb não serviria. Mas ele foi reconhecido, nós vamos ver, como um grande herói para a sua pátria. Embora fosse considerado por alguns da sua nação como estrangeiros. Ele não é descendente de Jacó, ele é descendente de Esaú. Ele não segue a linhagem daquele que recebe a bênção e a promessa. Ele é como uma pessoa comum, considerado um estrangeiro, que se torna depois, pelas suas ações,
pelo seu propósito de defesa de Israel, de avanço com as conquistas da terra dos judeus, na confiança que tem nas promessas do Deus de Israel, ele se torna um herói nacional, um cidadão da tribo de Judá. Mas era um homem como qualquer outro dentro do povo. Eu posso dizer isso, porque é como eu e você, como qualquer outra pessoa, que tem erros e acertos, que tem virtudes, mas que também vive necessidades. Caleb é alguém que surge diante de um grande desafio. Os heróis surgem diante dos grandes desafios. As pessoas que se destacam, elas se destacam na família, no trabalho, na rua, na cidade, em algum momento da vida, porque um desafio se apresentou. Algo precisava ser resolvido. Alguém precisava tomar uma atitude nova. Alguém precisava assumir um compromisso novo. Alguém precisava dar uma palavra mais forte, assumir o controle, assumir a responsabilidade. Alguém teve que tomar alguma posição diante de algo que era difícil. E essa pessoa, ela vai ficar marcada naquele momento. Vai ser considerado o salvador da pátria, o herói nacional, o chefe e a bênção de Deus na família, aquele que salvou, aquele que trouxe a solução, aquele que iniciou um negócio novo, que deu a possibilidade de a gente trilhar um caminho diferente daquele que a gente esperava que fosse, quem sabe, nos conduzir ao caos, à miséria, à ruína, ao dano, ou quem sabe, a prejuízos que nós nunca mais iríamos reparar. Poderia ser o fim da família, poderia ser o fim do país, poderia ser o fim dos sonhos, se alguém não se levantasse. Mas alguém se levantou diante de um grande desafio. Qual era o desafio? A conquista da terra. Há uma promessa de Deus. Nós vamos conquistar a terra. E você olha para o livro de Números, no capítulo 13, você começa a olhar o verso 1, o verso 6, o verso 25, no capítulo 14, o verso 6 também. Se você quiser ir olhando, você pode. Eu vou mencionar o que está acontecendo aí. O povo saiu do Egito e o povo atravessou o mar a pé enxuto, o Mar Vermelho. O povo se enfiou no deserto, ele vai na direção da terra prometida, e ele caminha pelo deserto por um tempo, e Deus vai aproveitando esse tempo para fortalecer, para arregimentar o povo, para criar o tabernáculo, para conduzir o povo à adoração, à confiança, à firmeza nas promessas. Esse povo, ele viu milagres, ele viu pragas no Egito, ele viu o mar se abrir para eles. Esse povo vai provando o poder de Deus que o sustenta no deserto, no lago de Mara, onde as águas amargas se tornam doces. Esse povo vê o maná cair do céu a cada dia do deserto, e ele toma do maná, e ele se alimenta do maná. E Deus vai sustentando essa gente, e vai trazendo na sua providência uma nuvem para aliviar do calor intenso do dia, e uma coluna de fogo para ajudar na condução do povo à noite, mas também no aquecer pelo muito frio do deserto. Enquanto isso, eles vão na direção da terra prometida, e eles param em Cades Barneia, bem próximo às divisas daquele que seria o lugar que Deus prometeu a Abraão, que daria de herança à sua nação, à sua descendência. E Caleb, com mais 11 espias, são enviados por Moisés para olhar essa terra. Vocês vão entrar por lá, vocês vão ver como essa terra, o que ela tem de bom, que fruto que ela dá. Seus campos estão fartos, os celeiros dos povos que ali vivem estão cheios. Essa é uma terra que tem muita água, nós estamos no deserto. A água é importante. Quem quer plantar, quem quer colher, tem que estar num lugar que existe possibilidade de irrigação. Veja se a água é boa, veja se há muitos poços. Olhe para os montes, veja se há o orvalho, veja se há nascentes para os rios. Percorram as ruas, as cidades, observem os exércitos, observem a estrutura, a edificação das muralhas, observe o povo que vive lá, vê se é povo guerreiro, vê se é povo forte, vê se é gente bem estruturada, vê se é gente pronta para a guerra, porque nós queremos invadir, nós vamos ter que enfrentar algumas batalhas. Caleb vai com mais 11 espias,
E eles olham a terra, e eles observam que a terra mana leite e mel, é terra abençoada, a terra é produtiva. No relato dos espias, alguns chegam a dizer, o cacho de uva precisa de 4 homens para carregar, eles põem num varão, e eles começam a carregar, e eles vão revezando aquilo ali, porque é pesado, é coisa grande, a terra é fértil, mana leite e mel, é uma terra abençoada. Ali nós não vamos ter falta, ali não vamos precisar mais do maná não, nós vamos ter como plantar e como colher, os nossos celeiros vão ser cheios, porque os celeiros estão cheios, estão fartos. Mas há uma questão muito grande. O povo que habita essa terra é povo gigante, especialmente da região do Hebrom, do Monte Hebrom, onde estão as nascentes do Jordão, o principal rio de vida da Palestina. Esses gigantes são bem preparados para a guerra, são enaquins. As cidades fortificadas com muros, há exércitos bem treinados. Esse povo não quer deixar essa terra, porque assim como nós queremos conquistá-la, eles não vão querer abrir mão, eles sabem que a terra é boa, eles vão lutar com todas as suas forças, com todas as suas estratégias. E aí 10 dos espias chegam para o povo, junto a Moisés e dizem, Moisés, vamos desistir disso, não dá para nós não, a terra é boa sim, a promessa de Deus é num lugar belíssimo, abençoadíssimo, mas nós não podemos com essa gente. Esses homens são fortes, e seus exércitos são formados por gigantes. Vamos procurar outras terras, quem sabe um pouco piores, mas com desafios menores. Havia 2 dos 12 espias que trouxeram um relatório não desanimador, mas animador. Eles disseram, é mesmo sim, a terra emana leite e mel, e há mesmo gigantes, e as cidades são bem edificadas, são bem fortalecidas, mas eu quero dizer a Moisés e o povo, de que o Senhor nos deu essa promessa, e Ele vai cumprir, Ele vai nos dar a vitória sobre essa gente, sobre esses gigantes, sobre esses exércitos. Nós vamos invadir essa cidade, e essa terra é prometida por nós pelo Senhor, que é o Senhor do céu e da terra, que tudo fez, que é o Senhor, o Deus dos exércitos, e Ele está conosco. E eles dizem ao povo, é para nós. São pessoas que surgem diante dos grandes desafios. Ninguém é aprovado se não for provado primeiro. E só é aprovado quem vence as provas. E o povo queria desistir da prova, do teste, do desafio, queria abrir mão, queria virar as costas, queria ir embora, queria tentar uma outra coisa, menor, pior, mas também menos difícil, menos ameaçadora, menos terrível. E diante do desafio surge a voz de Caleb, e ele menciona isso no texto que nós lemos, diante de Josué, ele vai dizer assim, eu e você estávamos lá, nós somos os 2 que encorajamos o povo, você ouviu o que Moisés disse para mim, olha, você perseverou na vontade de Deus, você vai herdar essa terra, mas, olha, você sabe, você se lembra, que nós fomos aqueles que de fato, diante do desafio, tivemos uma posição diferente, uma ação diferente, enquanto eles desesperavam o povo, amedrontavam o povo, desanimavam o povo, nós erguemos a nossa voz para dizer, é para nós. Será que Deus está provando você em alguma coisa? Será que existe algum grande desafio para você lá na sua casa? Não resta dúvida que vivemos um grande desafio para o nosso país, e temos orado pela nossa nação. Será que você identificou um grande desafio para a vida da igreja, no ministério que você realiza, onde Deus tem colocado você para servir? Será que você tem encontrado um desafio para a sua fé, em razão do pecado que você pratica, do erro que você comete, que precisa vencer, mas não tem conseguido vencer, porque para você, quem sabe, tem sido grande demais? Será que algo foi colocado diante de você, que você pensa assim, não é para mim,
o resultado seria bom, mas eu não aguento com tudo isso, eu não posso com tudo isso, e você não tem conseguido enxergar a graça, a bênção, a promessa de Deus para que essas coisas se realizem na sua história ou através de você na história da vida de alguém. Eu tenho certeza que todos nós somos desafiados aqui, no trabalho, na administração das finanças, no cuidado com a família, com a vida dos filhos, no cuidado com a nossa vida, no exercício da nossa fé, no serviço que possamos prestar ao reino de Deus, na maneira como podemos agir diante das crises do nosso país. Alguém tem que se levantar, porque heróis e heroínas de fé, heróis e heroínas que salvam a pátria, a família, a história, a vida, são aqueles que surgem diante dos grandes desafios. E pode ser que você esteja vivendo isso, um grande desafio para a sua vida. Mas heróis, irmãos, são aqueles que se destacam por características surpreendentes. Há sempre alguma característica surpreendente num herói. Há um poder extraordinário. Esse aí é a velocidade. Caleb, o extraordinário dele está na obediência, na fé e confiança e na coragem. Esse homem, irmãos, diante do desafio, do relato desanimador dos 10 espias, eles se colocam em posição de destaque para animar o povo, a conquista da terra. É como se eles chegassem depois que o povo estava com moral baixa, com o coração entristecido, já pensando em arrumar as malas, em fechar as mochilas e começar a procurar outros caminhos. Quando esse povo começa a dizer: Deus nos prometeu algo que nós nunca vamos ter, Deus nos fez enxergar uma terra apenas para trazer água à nossa boca, porque nós nunca vamos habitar nela. Quando eles percebem o povo nesta situação, nesse ânimo ou desânimo total, eles erguem as suas vozes. Diz o texto bíblico de Números capítulo 14, 8 e 9, que eles, cheios de obediência, de confiança, de fé, de coragem, eles rasgam as suas vestes. E eles dizem ao povo: nós podemos conquistar. Vamos preparar as mãos para a batalha. Vamos subir e vamos conquistar a terra. E ele está recebendo de Deus exatamente o Hebron, é uma região de monte, é uma montanha, que ele visualizou, onde ele andou, e aonde ele com certeza poderia usar uma frase muito conhecida: vamos lá, pessoal, para o alto e avante. É subindo o morro, é conquistando a terra. Vamos subir esse morro. Esse monte vai ser nosso. Essa terra Deus nos prometeu. E é interessante que eles rasgam as suas vestes, como que contestando veemente o discurso dos 10 espias, dizendo: é difícil, mas vocês não devem desanimar o povo assim. É difícil, mas nós somos totalmente contrários à posição que vocês estão dando, de que não é para nós. É difícil sim, mas nós queremos declarar aqui com muita certeza no coração e na alma, de que nós confiamos na promessa de Deus, e que o que vocês estão fazendo é uma total desconfiança, é falta de fé, é falta de coragem, é desobediência ao querer do nosso Deus, que nos tirou do Egito com mão forte e poderosa. Nós somos veemente contrários à posição que vocês têm e o desejo que vocês lançam sobre a vida do povo. Vocês dizem: vamos desistir. Nós dizemos: é para nós, vamos conquistar. O protesto desses 2 homens, desses heróis, soou de forma tão forte, que o povo, a começar pelos 10 espias, diz o texto lá em Números, que eles queriam apedrejá-los. Diante do grande desafio, estes homens que expressam obediência apesar de,
confiança e fé naquilo que Deus falou e em razão daquilo que Ele já fez. Coragem para enfrentar o obstáculo, para partir para junto dos desafios, como aqueles que acreditam na conquista, na vitória. Eles são tomados por um clamor do povo que expressa o desejo de apedrejá-los. Estes homens que se levantam diante dos grandes desafios, que expressam as suas características extraordinárias, incomuns na vida do povo, pelo contexto que o povo está vivendo agora, eles são ameaçados de morte. Suas cabeças são colocadas a prêmio, pela coragem que eles expressam, pela obediência que eles demonstram, pela confiança que eles têm no Senhor, para dizer: o Senhor é aquele que nos preservou, é Ele que nos deu promessas, é Ele que vai nos fazer seguir, é com Ele que nós vamos conquistar a terra. Estão cheios de entusiasmos, estão cheios de convicção, e a sua fé, e a sua confiança, e a sua obediência é simplesmente surpreendente. E nesse momento em que eles queriam apedrejá-lo, Deus vem em sua defesa. Se você ler o texto de Números capítulo 14, lá na sua casa, você vai ver, Deus ergue a sua voz junto de Moisés e depois por meio de Moisés, e diz: separa para mim esses dois homens, guarda-os e protege. Esses dois vão herdar a terra, eles vão herdar o local onde eles pisaram. Todos os demais espias e toda geração que apoia a visão dos 10 espias vão perecer no deserto e não vão entrar na terra e não vão herdar a promessa, porque eles não creram. Mas estes homens de obediência, de confiança, de fé, de coragem surpreendentes, a eles eu vou dar o direito de herdar a terra que lhes prometi. Irmãos, diante dos desafios que nós às vezes recebemos, nós temos sido surpreendentes ou temos sido como qualquer outros, nas nossas ações, na nossa confiança, na nossa fé, na nossa obediência ao Senhor. Quando surge diante dos nossos olhos algo que para nós seria muito grande, muito mais do que a gente pode fazer com a nossa própria mão, com a nossa própria força, com a nossa própria habilidade. Quando as coisas começam a acontecer exatamente contrário aos nossos planos, nós obedecemos ao Senhor mesmo assim, nós confiamos no Senhor mesmo assim, nós acreditamos que há um plano maior do Senhor, que vai acima dos nossos planos, porque os pensamentos do Senhor são muito mais amplos do que os nossos pensamentos, e os seus caminhos são caminhos mais preciosos, mais retos, mais justos do que os nossos. Quando você percebe o desafio que surge diante da sua vida, da sua história, você é capaz de expressar obediência ao Senhor, mesmo que pareça ser uma atitude meio que louca, enfrentar gigantes, bem armados, bem treinados, com cidades fortificadas, porque Deus falou que nós vamos vencer. Porque Deus prometeu e Ele tem estado conosco e dito que essa terra é nossa, porque é assim que o Senhor tem nos mandado fazer. Eu vou tomar essa atitude que vai contra aquilo que eu planejei, que vai contra tudo aquilo que parece ser sábio aos olhos da humanidade, dos guerreiros, dos exércitos. Exatamente ou simplesmente porque o Senhor me pediu, porque o Senhor falou que é assim que eu devo fazer. Eu vou ser contrário de todo mundo. Eu vou viver diferente do que todo mundo vive, eu vou fazer diferente do que todo mundo faz, só porque Deus me diz que esse é o jeito certo, é assim que Ele se agrada, é assim que nós alegramos o coração dEle, e é assim que os servos, que as servas, que os filhos, que as filhas do Senhor devem agir. Se você é desafiado a abandonar a sua vontade, o seu plano, o seu projeto, em detrimento do plano de Deus, mesmo que aos seus olhos de imediato pareça uma loucura, uma insanidade, você faria isso?
Você seria obediente, teria confiança e coragem a ponto de fazer a vontade de Deus, mesmo não entendendo muito bem aonde Ele quer te levar? Porque os planos de Deus para nós é assim às vezes. Ele transforma a sabedoria dos homens em loucura. Ele pega os simples e torna esses simples grandes para envergonhar os sábios e entendidos e os grandes. Ele faz do pequeno o grande, do fraco o forte. E o que Caleb está acreditando é exatamente nisso. Diante dos desafios é preciso ter obediência, é preciso ter coragem, é preciso exercer confiança, senão nós vamos naufragar, senão nós vamos deixar de alcançar as promessas, senão nós vamos desistir, vamos virar as costas, e aquilo que nós poderíamos herdar, nós não vamos herdar, e aquilo que nós poderíamos viver, nós não vamos viver, e o extraordinário de Deus que poderia acontecer, não vai acontecer, porque eu fui covarde, porque você preferiu acreditar nos seus planos, na sua vontade, do que na vontade de Deus? Porque nós não acreditamos em Deus como Ele gostaria que acreditássemos, apesar de Deus estar fazendo na nossa vida coisas grandiosas, desde o nosso nascimento, ou até antes de nós nascermos. Ele tem trabalhado a nosso favor. Em favor da nossa história, em favor da nossa vida, em favor da história da igreja, em favor do projeto de Deus para um país, para uma nação. Mas às vezes os desafios são tão grandes que nós não conseguimos sustentar aquelas características que são surpreendentes. Mas há uma questão, irmãos. Quem obedece a Deus com confiança, com coragem, quem se dispõe para expressar características surpreendentes diante dos desafios que a vida lhe traz, são aqueles que realizam feitos extraordinários ou vivenciam fatos e feitos extraordinários. Há algumas ações de Deus na vida de Caleb que não aconteceu na vida daqueles que não obedeceram, que não creram. Que não exerceram a coragem que ele exerceu, a confiança que ele demonstrou. Uma geração toda pereceu no deserto. Alguns nem viram mais a terra. Nenhum deles, exceto Josué e Caleb, colocou o pé na terra. Pôde herdá-la, pôde se juntar com a sua família e dizer: isso aqui é nosso, Deus nos deu. Nós lutamos, nós acreditamos, nós enfrentamos as batalhas, nós cremos diante dos desafios, nós obedecemos o Senhor e Ele nos presenteou. Mas há algumas questões que eu quero levantar, que esse texto de Josué, capítulo 14, traz para nós também com respeito à vida de Caleb, que ele mesmo menciona agora junto a Josué. Aqueles que queriam rasgar suas roupas, aqueles que foram que colocaram a cabeça a prêmio. Ele vai dizer assim, no verso 7, olha, eu tinha 40 anos, quando o Senhor nos enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra do Hebrom. Fui preservado no deserto por 38 anos. As sandálias dos meus pés não gastaram, as roupas que eu vesti não se desfiaram. Deus providenciou o maná, Deus providenciou água e em algum momento providenciou até carne, as cordonizes. Deus preservou a minha casa, Deus preservou o meu vigor. Eu tenho 85 anos, meu vigor é como aquele que eu tinha aos 40. Chego aqui com a mesma resistência física, com 85 anos, do que eu tinha lá atrás, quando o Senhor me enviou e eu tinha apenas 40. Caleb está lembrando a Josué, nós estamos vivendo o extraordinário. Nós estamos vendo, visualizando, fazendo algo extraordinário. Por 7 anos lutamos juntos, em batalhas, na conquista da terra, que se iniciou lá na conquista de Jericó, quando o Senhor destruiu, derrubou as muralhas ao som das trombetas.
Depois ele ainda vai dizer, olha, estou com 85 anos, verso 10 e 11, e ainda estou forte. O Senhor me conservou. Irmãos, quem obedece a Deus, quem expressa confiança e amor ao Senhor, quem acredita nas suas promessas, quem age com obediência à sua vontade, quem não se acovarda diante dos desafios, mas expressa coragem, eles vivem extraordinários. Deus preserva a sua vida, Deus preserva o seu vigor, Deus faz o extraordinário acontecer. Ele vê maná cair do céu e água sair da rocha. Ele caminha e os anos passam e às vezes o seu vigor não se vai. Ele passa por tempestades, ele enfrenta momentos difíceis, seu emocional se abala e ele depois é preservado com a mesma robustez, com a mesma força, com a mesma vitalidade antes. E parece que não passou por tufão nenhum, por problema nenhum, por tempestade nenhuma, por temor, por necessidade nenhuma. Porque é o extraordinário de Deus se manifesta. E ele vai dizer e continuar falando, o Senhor me preservou, é o cuidado da divina providência que se manifestou, não é porque eu me preservei, é porque Deus me preservou. É a ação de Deus, é a ação divina. E agora esse homem, aos 85 anos, ele está diante do seu maior desafio. É hora de enfrentar os gigantes. É hora de partir para cima dos leões. Ele está pedindo a Josué, me dê essa terra, é promessa de Deus para mim, proclamada por meio de Moisés, você sabe, eu vou juntar a minha gente, e nós vamos partir para cima desses gigantes, dessas cidades fortificadas, e essa terra há de ser minha, porque é promessa de Deus, Deus há de me dar. Normalmente com 85 anos, o que é que nós estamos fazendo? Contando história daquilo que nós já fizemos lá atrás, tentando impressionar, quem sabe, os nossos filhos, os nossos netos, naquelas ações que nós achamos que foram atos heróicos, onde expressamos de fato coragem, ou confiança, ou fé. Estamos contando história, estamos olhando lá para trás, naquilo que já foi feito, e acreditando o seguinte, daqui para frente, meu filho, você não espera de mim mais nada do que histórias, boas histórias, belas histórias. Esse homem está com 85 anos, na robustez dos 40 anos, preservado pelo Senhor, recebendo de Deus e vendo na sua vida esses feitos extraordinários, e com 85 anos ele está reunindo o seu exército, está dizendo, eu vou partir para a minha maior conquista, eu vou enfrentar o meu maior desafio, e eu vou vencer. Às vezes nós achamos que já fizemos 45 anos, já fizemos bastante, já temos bastante história para contar. Não é bom a gente ir tirando o pé do acelerador e diminuindo um pouco as coisas? Mas pode ser que Deus reserve para nós ainda conquistas muito maiores, a partir de agora. Por que não? Ele não é o Deus do extraordinário, Ele não é o Deus das causas impossíveis, Ele não é o Deus que retribui, que é capaz de recompensar aqueles que nele confiam, aqueles que o buscam? Será que aquele projeto seu lá de trás, que você queria fazer na sua juventude, que não deu, não pode ser feito agora? Não pelas possibilidades nossas, meramente humanas. Mas se for do propósito de Deus, você vai ver feitos extraordinários, realizar feitos extraordinários, mesmo agora, ou a partir de hoje. Pode ser que você não acredite mais na saída lá para a sua empresa, ou na saída, no reerguer da nação, ou na paz perene para a sua família, ou na conquista grandiosa do seu filho ou da sua filha, ou de algo que você gostaria de vê-los conquistando, vencendo. E você pode participar disso ainda, e deve participar.
Pode ser que você ainda queira ver e possa ver a igreja realizando muitas outras coisas que ela já fez, ou que ela não fez, ou que ela ainda tem para fazer, e que você sempre observou, e que a partir de hoje você vai se colocar nas mãos de Deus, e Deus vai fazer isso na sua vida e através da sua vida. O Senhor Jesus diz com respeito aos feitos de Deus, no decurso dos anos, no proclamado do Evangelho, Ele vai dizer assim: vocês vão fazer, os meus filhos, os meus discípulos, obras mais grandiosas do que as minhas. No estender da igreja que Ele não pôde estender. Ele pôde estabelecer o reino. Quem estendeu o reino, quem estende é a igreja. Isso para Cristo é mais glorioso. É ver o Evangelho alcançar os povos. É ver vidas e histórias serem transformadas. Por causa daquilo que Ele fez. Mas em razão do serviço que é realizado pela igreja. E este homem vai viver a sua batalha maior. Vai enfrentar o seu inimigo mais feroz. Vai partir para cima dos gigantes, aos 85 anos de idade. Vai realizar a sua maior conquista. Porque Deus dá aos seus a graça, o poder, a capacidade, de, em razão da sua obediência, em razão da sua confiança, em razão da sua coragem, viver o extraordinário da vida. Sair do normal. Às vezes, irmãos, nos tem faltado a obediência. Por isso nós não vemos nada. Pode ser que esteja faltando para nós a coragem. Ou então a fé, a confiança. Mas para aqueles que exercem fé, confiança, coragem, que confiam, que vivem diante do Senhor, eles realizam, eles vivenciam feitos extraordinários. E para encerrar, a vida de Caleb, a história de Caleb me ensina que heróis nacionais, eles recebem recompensa. Ele tem a sua vida preservada, essa já é uma grande recompensa. Na velhice darão ainda frutos, é uma recompensa para aqueles que são fiéis, para aqueles que são obedientes, para aqueles que nunca perdem a confiança. O Senhor lhes preservou a vida, Ele tem convicção, foi Deus que preservou, foi Deus quem fez, é recompensa de Deus, é recompensa divina. E a vida que o Senhor me preservou me dá alguns direitos. Está dizendo, Deus me preservou para vir aqui dizer para você que aquela terra é minha. Porque Ele me prometeu ela, você lembra. Moisés disse, você estava junto. A Josué também foi feita a promessa de que ele herdaria a parte da terra dele. O preservar da vida que Deus nos dá traz para nós alguns direitos que Ele mesmo nos promete. Na velhice darão frutos, serão cheios de seivas e de verdor. Quem obedece o pai, quem obedece a mãe, tem longevidade de vida, porque o Senhor a preserva. Enquanto muitos andam trabalhando, se desgastando, e recebendo alguma coisa para comer um pão que penosamente granjeaste, diz o salmista, a promessa de Deus é que aos seus amados Ele o dá enquanto dormem, enquanto descansam. Deus está trabalhando para você ter um dia melhor amanhã. Uma semana mais abençoada, mais enriquecida. Se você obedecer, se você tiver fé e confiança, se você tiver coragem para encarar os desafios, na direção que Ele te mostrar, no plano que Ele tem. Às vezes ter coragem de abandonar o seu projeto, abandonar a sua vontade, o seu querer. O Senhor lhe cumpriu as promessas feitas, Ele está herdando a terra, Ele vai pôr o pé. Diz o texto que esse lugar, essa terra, é de Caleb e dos seus descendentes até o dia de hoje. Deus cumpriu a sua promessa. Essa é uma recompensa para aqueles que creem. Para aqueles que se levantam diante dos grandes desafios. E uma vez terminado a grande obra, o grande trabalho, vem o descanso. Vai dizer o quê? O verso que nós lemos, o último, o 15. Dantes o nome de Hebron era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior entre os gigantes, os Enaquins. Mas a terra repousou em paz. Paz para aqueles que precisam de paz. Paz para aqueles que estão cansados das batalhas. Paz e sossego para aqueles que andam errantes pelo deserto. Paz e sossego para aqueles que andam preocupados com suprir as necessidades, porque não veio caminho, não veio
possibilidades, mas Deus vem e supre da paz. Traz paz para que levem vida tranquila e mansa, para que acolham na roda da sua mesa os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Paz para que continuem sonhando com coisas maiores. Paz para que possam trabalhar em outros projetos, sabendo que até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor proveu. Caleb é um homem prestigiado por Deus. Deus cumpriu as promessas, Deus sustentou a sua vida, Deus lhe deu a terra. Caleb é um homem prestigiado pelo seu povo. Ninguém do povo reclamou e murmurou com Josué, dizendo: não pode dar essa terra para ele. Essa não, essa terra é boa, essa terra aí é um primor, filho, essa aí tem que ser para nós. Ele é estrangeiro. Todo o povo de Israel concordou. E ele foi e obteve a terra. E ninguém ficou murmurando, dizendo que isso aí era para ser meu e não dele. Porque ele foi reconhecido pela sua nação, pela sua gente, ele foi prestigiado pelo seu povo. Porque é o que heróis nacionais, heróis de fé merecem, serem prestigiados pelo seu povo. Parecia um grande obstáculo, mas para esse homem aqui não tem nenhum obstáculo mais grandioso do que a sua fé, do que a sua confiança, do que a sua coragem na certeza das bênçãos, do cuidado, da proteção de Deus. Nenhum obstáculo é grande demais para aqueles que têm consigo um Deus que é grande, para o qual não há impossíveis. Então eu sei que você pode estar vivendo os seus desafios. Eu sei que a sua fé pode estar sendo provada, ou a sua coragem, ou a sua confiança, ou a sua obediência. Sei que às vezes há preocupações aqui que você tem levado em conta, mas ainda não observou. Olha, eu posso vencer. Pode ser que você esteja com moral baixa, acreditando que não dá mais. Não há saída, não há solução. Esse homem comum, como eu e você, surge diante de um desafio para mostrar para mim e para você que é possível. Que nós não devamos desistir, não podemos desistir. Pelo contrário, devemos seguir adiante, com confiança. Deus reserva recompensas grandiosas para nós também. Não é em razão de quem somos, é em razão do Deus que cremos. Não é em razão daquilo que fazemos, mas daquilo que faz o Senhor por nós. Não é em razão de onde a gente quer ir, mas aonde Deus quer nos levar. E o desafio para nós nessa noite é de exercermos a fé, de praticarmos a obediência, de crermos nas promessas e de agirmos às vezes com coragem, porque às vezes é a coragem que nos falta. E veremos o extraordinário de Deus e receberemos a recompensa para a nossa vida, para os nossos sonhos, para o nosso projeto, para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa família, para o nosso país. Porque Deus tem pensamentos preciosos sobre nós e a respeito de nós. E é pensamento de paz, e é pensamento de vida, e é pensamento de alegria e de bem-aventurança, não de tristeza.